Fundação Telefônica Vivo apresenta... Oi, gente! Bem-vindos a mais um PenseGrande.doc. Aqui, a gente conhece histórias de jovens empreendedores que resolveram colocar em prática ideias e soluções. Vamos ver essas histórias? Mas eu digo ouvir no sentido mais amplo. Até porque hoje a gente vai pra Bahia conhecer um trabalho lindo com Libras. A Língua Brasileira de Sinais. Isso quer dizer, vamos lá? Inclusão? O que é inclusão? E como faremos para chegar lá? É importante para o desenvolvimento e conquista de igualdade de direitos. É necessário lutar pelas leis que favorecem as pessoas surdas. E que parem de pensar que os surdos não são capazes de se desenvolver. Somos capazes sim. Se tiver muitos alunos surdos em sala de aula, acaba que sobrecarrega, entendeu? Tanto o intérprete quanto o professor, né? Assim, pela própria assistência, assim, que tem que ser dada, né, na hora da interpretação ali. O ideal seria que nós, professores, tivéssemos um conhecimento maior sobre Libras. Infelizmente não temos. E assim, eu tento também uma comunicação, mas como tenho a deficiência na língua, aí acaba sendo um pouco mais difícil. Nós somos eu poderia dizer que a voz do professor na sala de aula, porque nós fazemos essa mediação. Uma das dificuldades que eu tenho é porque às vezes o professor está escrevendo e explicando ao mesmo tempo. Aí eu tenho que estar prestando atenção no intérprete. A maior dificuldade é eles não terem conhecimento do português, que deveria ser a segunda língua deles. Dá uma pausa aí rapidinho. Gente, olha que interessante. Ele diz que português deveria ser a segunda língua dos brasileiros surdos, porque a primeira, é claro, é Libras. Uau! Libras é uma língua de sinais, mas não é português em sinais. É uma outra língua. Aí depois, eles ainda têm que aprender português para ler e escrever. Agora eu fiquei curiosa para saber exatamente o que é o Librol. Vamos lá? Então, o Librol surgiu lá em 2013, quando eu estava no último ano do ensino médio. E surgiu essa demanda de... o coordenador do curso, na verdade, pediu que a gente desenvolvesse projetos para meio que finalizar o curso técnico de informática e para mostrar os conhecimentos que a gente adquiriu. E aí, a gente já tinha observado bastante a dificuldade que os deficientes auditivos eles tinham dentro da sala de aula de acompanhar as aulas, de ler os textos e de ter essa autonomia que eles não tinham, eles precisavam estar sempre ali com os intérpretes. E a gente observou isso e pensou assim, a gente podia fazer alguma coisa. Então ela conversando por meio de um intérprete, ela entendeu que o surdo ele lia um texto, mas com algumas adaptações. Então, por exemplo, o surdo não identificava o artigo. Então esse artigo, se fosse suprimido, se os verbos fossem no infinitivo, isso facilitaria muito o entendimento daquele texto pelo surdo. Como Libras ainda não tem pacificada, ainda é uma área de pesquisa, a escrita da Libras, por ela ser toda tridimensional, ela não é feita de forma linear, não é? Então, assim, a escrita dela ainda está em estudos da língua de sinais. E aí o surdo precisa aprender o português escrito, né? Como uma segunda língua, não é uma língua em outra modalidade. A intenção é que esse software ele pudesse substituir os intérpretes quando eles não pudessem estar presentes.
Na verdade, esses aplicativos ajudam a facilitar o português, né? Trazer o português de forma mais simples, né? Com sinônimos mais simples, algo que seja mais do cotidiano desse aluno surdo. Por exemplo, se eu fosse dizer, minha residência fica em um lugar longínquo, por exemplo. A gente simplificaria no sentido, em vez de botar a palavra residência, botar a palavra casa, que é algo que fica mais acessível, tirar a palavra, por exemplo, longínquo, por exemplo, que fica uma palavra mais rebuscada, e coloca a palavra longe, não é? E assim, tirar algumas, por exemplo, o verbo ficar, colocar ele no infinitivo, e aí é simplificar na frase ali, ou então dar uma interpretação, um significado para aquilo. A gente continuou na parte acadêmica e Raíra teve a necessidade, e ela sentia a necessidade de pegar aquele projeto inicial que começou aqui na academia, de colocar no mercado. Então ela teve uma ideia de falar, pô, isso aqui pode se transformar em um produto que seja desenvolvido em uma empresa, uma startup, e que isso vai dar frutos lá na frente, e eu tenho essa motivação de fazer isso. Dá um pause aí, só um minutinho. Uau! O cara disse que a Raíra teve necessidade de criar uma startup. Você sabe o que é uma startup? Até outro dia eu também não sabia, tá? Startup é uma empresa que tenta explorar uma atividade inovadora, meio inédita, assim como a do Libro. Eu comecei a ficar incomodada, porque eu sentia que a gente tinha uma chance de crescer, só que a gente não estava fazendo nada. Quando eu percebi que aqui em Conquista a gente não ia conseguir sair do lugar, a gente só ia conseguir mesmo continuar no nível acadêmico, e que a gente teria que sair de São Paulo, sair para São Paulo. Foi quando eu conheci os meninos que fazem parte da equipe atual, e eles foram muito solícitos em participar. Eles achavam que a iniciativa era muito boa, eles viram potencial na ferramenta, e eles chegaram para mim e falaram, vamos fazer uma equipe e vamos trabalhar em cima disso. Nós geralmente conversamos mais pelo Skype, pelo Discord, geralmente são videochamadas, mas quando precisamos de alguma coisa mais séria, ou pelo menos uma vez a cada 2 meses, a gente se encontra para colocar as ideias em dia e só para encontrar a galera mesmo. Oi pessoal, como é que vocês estão? E como é que estão os preparativos para a gravação dos testes em São Paulo? Aqui a gente está com as expectativas bem altas e já está quase tudo pronto para fazer os testes no IFBA. A gente usa uma ferramenta da Google de linguagem natural e em cima dela a gente trabalha o nosso motor de tradução. O nosso motor ele aprende junto com a gente, então tanto a gente precisa de testes com pessoas que realmente falam em Libras, elas têm conhecimento da sintaxe, de como desenvolver alguma frase, um texto em Libras. E também é sempre bom ter um feedback, né? De como, pra gente ter um norte e saber se a gente está indo no caminho certo. Gente, vocês viram quantas pessoas e quantas áreas de conhecimento estão envolvidas nessa criação? Eles precisam envolver programadores, desenvolvedores, professores, intérpretes e o público que vai usar essa ferramenta. E isso tudo dentro dessa conexão São Paulo-Bahia, que enriqueceu ainda mais esse projeto. Como será que se fala parceria em Libras? O teste de hoje, ele consistiu, a gente pegou 3 textos, a gente escolheu textos que naturalmente já são difíceis, que são textos de vestibular, e traduzimos na ferramenta e trouxemos para eles o texto original e o texto traduzido pela ferramenta. Então eles teriam que ler os 2 textos para poder indicar, através das respostas, qual texto estava sendo mais fácil de compreender, quais que eram as dificuldades deles, e depois fazer um comentário dando esse feedback para a gente do que pode ser melhorado na ferramenta. Por que você escolheu a B? Por quê? Porque a tradução das palavras ficou assim melhor, as letras, ela entendeu melhor as questões das palavras, da tradução, né? Assim, em Libras ela conseguiu associar algumas palavras, ela conseguiu perceber melhor o significado de algumas palavras. Que
presente, algumas palavras que passado, que ela não entendeu nada. Por que essas palavras estão no texto? Quando você bota as pessoas que vão usar a ferramenta para testar, você vê de fato o que é necessário e o que não é. Porque às vezes a gente acha que uma coisa vai funcionar muito bem e às vezes ela não funciona. Aqui é a Bia, do Librol. A gente está aqui para fazer o primeiro teste com as pessoas. A gente espera um feedback bem construtivo, um teste bem legal com pessoas que já entendem mais de português e Libras. Então vai ser bem interessante hoje. Faz muito tempo que eu não vejo o pessoal do Librol. Faz 5 meses assim. Vamos lá. Dá tchauzinho, gente! Traduzido e o texto traduzido. O que era legal, a gente tentar se aproximar ao máximo na tradução ali daquilo, porque ainda está um pouco diferente. Está dando uma leve defasagem. Hoje a gente vai fazer um teste aqui com os professores do Instituto TK. Eles vão avaliar textos que a gente traduziu utilizando a ferramenta do Librol. Lá em Vitória da Conquista, a Raíra fez o teste e identificou que a gente colocar o tempo verbal antes das palavras dificultava mais do que ajudava. Então aqui para São Paulo a gente já adaptou o sistema e tirou esses tempos verbais. A intenção é que não só avaliar se o texto traduzido ficou melhor do que o texto original, mas sim o que de fato a gente consegue melhorar no texto traduzido. Primeiro conceito visual, depois escrita, para saber o conceito. Dos testes eles até ficaram preocupados, mas tá a mesma coisa de cima embaixo e tá muito parecido, não tem, isso aqui não tem muito sentido. Então, conforme a gente foi explicando do que se tratava o projeto, qual que era a proposta, o que a gente estava tentando fazer ali, eles começaram a entender melhor onde eles tinham que pontuar. Se precisa ajuda, eles aceitam ajudar sim. Mas precisa também conhecer um pouco da Libras. A gente tem essa parte de ir atrás de pessoas, né, ir atrás de instituições e também pessoas que estão vindo atrás da gente para poder ter essa comunicação de parcerias e usar o nosso produto. Qualquer tipo de comunicação para colaborar com isso eu acho super bem-vinda. Então eu achei o máximo e com certeza eu acho que fará parte do TK. As parcerias que a gente visa fechar é justamente parcerias extremamente importantes, que são parcerias com o governo, de fato, parcerias que são necessárias para os dois lados. As próximas tecnologias que a gente quer aplicar no Librol são duas que eu acredito que são as principais, que é a inteligência. A gente quer trabalhar com a inteligência artificial, com o algoritmo de inteligência artificial, realmente para garantir que a nossa tradução vai ser uma tradução muito boa. O próximo passo também muito importante, que é um projeto casado, né, acadêmico, com a parte de empreendedorismo, é trabalhar com realidade aumentada, que é o chamado WordLens, que consegue fazer traduções através da câmera do celular. O que esperar do futuro? O futuro. Torço que no futuro as pessoas tenham uma consciência evoluída e saibam como aceitar as diferenças das pessoas. Eu torço para que as tecnologias abranjam as necessidades educacionais, que as tecnologias estejam a favor da acessibilidade. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.
Música